decía que hace algún tiempo, bastantes años, por lo menos los que tenemos muchos años dando vuelta por ahí, por el mundo de los gimnasios, lo más importante era tener un local así nomás, tirar las máquinas adentro. Tenemos 2, 3 profes que entienden algo de lo que hacemos y listo. Y muy poco nos ocupábamos de cómo era ese espacio, de qué se podía hacer, de qué cambios le podía hacer, de qué luz iba, de qué piso. Y de un tiempo a esta parte, muchos ya empezaron a incorporar otras cosas, pero quien tal vez, o por lo menos no, yo estoy seguro, no tal vez, fue una de las personas que, pioneras, porque además se dedica a la arquitectura y que empezó a meternos, por lo menos hace muchos años, a todos en la cabeza esto de que hay que prestarle lugar al espacio, hay que mirarlo, porque también tiene que ver con lo que nosotros brindamos. Es la persona que ahora va a estar compartiendo con ustedes. Hicimos el viaje ahora más cortito, no nos fuimos tan lejos, estamos ahí mismo cerquita, estamos en Brasil. Y les voy a pedir un fuerte aplauso para recibir a Patricia Totaro. ¡Hola, Pato! Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mira, quería estar ahí. Bueno, acá te dejo todo tuyo, acá estamos escuchándote. Bueno, muy bueno. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos vos que estão aí. Não sei se sabem, pero mi papá era de Córdoba, era argentino de Córdoba, então queria muito estar aí hoje. Pero temos a tecnologia e podemos falar mesmo com a distância, menos mal. Déjeme começar aqui a compartilhar mi pantalla. ¿Todos bem? ¿Sí? Yo no tengo retorno, ¿ok? Yo voy a hablar, si hay cualquier problema, me hablen pelos chats, ¿ok? Bueno, vos saben que el cliente entiende que su servicio es bueno si el espacio está bien arreglado. La arquitectura es el primer punto de contacto del cliente con su servicio. Entonces, si está bien, si está impactante para este cliente, ella entiende que su servicio será bueno y no tendrá tantos problemas en pagar más por el gimnasio y valorar su servicio. Todo mundo entende o quanto ajuda a vender, a fidelizar, a encantar, vender novamente, pero não é qualquer arquitetura. Talvez há 15 anos atrás, quando empezamos, quando dei a primeira charla em mercado fitness, eu creio que foi há 15 anos atrás, a arquitetura era algo para deixar belo, pero hoje é diferente. Hoje a arquitetura tem que ser usada de forma estratégica. Há que pensar sempre em que valora o cliente. Pero eu sei, todos devem estar dizendo que é caro montar um ginásio assim impactante. E eu lhe digo que não. Se sabes como tomar as decisões do projeto, se sabes onde invertir, não é caro. O desafio de complacer ao máximo o cliente de ginásios passa por um ambiente cômodo, belo, estimulante. E remodelar seu ginásio pode ser muito mais simples do que pensas. Hoje eu vou compartilhar algumas soluções que geram muito efeito e que não são custosas de executar. Mas eu quero que todos, me gostaria que todos vissem as fotos, entendessem o que digo, pensando em como aplicar a seu ginásio. Mira, nós somos como mágicos. Nós hacemos as coisas parecerem caras, mas sem serem caras de se executar. Isto que eu vou a ensinar hoje. O trekking da experiência, a trilha da experiência, algo como o trekking, é uma metodologia que eu criei há 10 anos, de como construir o projeto passo a passo. Quando se toma as decisões de projeto baseadas no que o cliente valora, ele toma todas as decisões bem pensadas, bem, não só pelo belo, não só por a vontade de ter um ginásio bonito, sim, mas se toma de forma estratégica, vas a gastar menos em la construção, em la remodelação. O trekking da experiência tem 4 passos. Ela entender que é a base de todo,
a parte de modelagem, de saber onde se queda cada espaço e quais são os espaços que têm que acontecer, haver em seu ginásio. A parte de criar, a criação, a parte bonita de se ver, e a parte de detalhar e de implantar. E no final da charla eu vou dizer o que se passa depois do quarto passo. Agora já estou vendo vos. Levantem as mãos quem se dispõe a mudar, a cambiar uma coisa no seu ginásio depois de minha charla, por favor. Déjeme ver. Están todos, ¿eh? La mayoría levantó la mano. Sí, Así que yo están todos estoy dispuestos a viendo, cambiar. la mayoría. Muy bueno, gracias. Pero antes quiero que vos confíe en mí. Entonces yo voy a presentarme. Sí, aquí yo tengo algunos logros profesionales. Son más de 950 proyectos en toda Sudamérica. Tengo algunos en Argentina. Conferências em importantes eventos como Mercado Fitness, como IRSA, artículos escritos, prêmios recebidos. E na parte personal, eu sou de São Paulo, Brasil. Como eu disse, meu papai era argentino e minha mamãe é brasileira. Eu tenho 54 anos, 2 filhos, e obtenho toda a minha energia, e não é pouca, praticando atividade física em ginásios. E isto me prepara para o montanhismo, que eu amo fazer. Talvez por isso eu chamo minha metodologia de tracking da experiência, talvez. Mas vamos começar agora. Entender. A base de todo é a parte menos bonita de mostrar a vós, mas a parte mais importante. Você tem que traçar premissas. Tudo que se põe em arquitetura tem que ter uma razão. A razão nunca é deixar bonito. Não é bonito. Nós queremos ginásios lucrativos. Nós queremos ginásios llenos. Então, todos têm que ter todos os elementos de arquitetura, todas as decisões de arquitetura, todos têm que ter uma razão. E o ponto principal é traçar as premissas. O que são as premissas? Tem várias, mas eu vou mostrar 5 delas. O primeiro é qual é o propósito do projeto. Por exemplo, se seu propósito é aumentar as vendas, debes renovar a área de atendimento. Se seu propósito é melhorar a fidelização, debes cambiar os vestuários e as áreas sociais, as áreas onde a gente hace amigos. Se tienes que aumentar a capacidade de serviço, basta revisar as áreas, especialmente as que não são para treinamento. Muita gente erra. Pensa que para aumentar a capacidade de atendimento, têm que aumentar a musculação, as salas grupais. Não, tem que ter uma boa proporção entre a área de treinamento e a área que não é de treinamento. Então, só 70% da área pode ser de treinamento. Os outros 30% são vestuários, áreas sociais, áreas operacionais. Se acerta esta proporção, tens uma melhor capacidade de atendimento. Outra premissa do propósito do projeto: se necessita aumentar o ticket, deves cambiar o ambiente, cambiar a iluminação. Se está para vir ou vem uma competência low cost. Tem que fazer uma remodelação mostrando a diferença entre vos com serviço e a low cost. Então, a primeira coisa que tem que ter bem claro é qual é o propósito de seu projeto. Me encantaria se você escrevesse nisso. Sim, porque é muito importante. Escrevi-se o propósito, eu quero reformar. Por quê? Qual é o propósito? O outro ponto da premissa é quem é meu público objetivo. Se a definição de público objetivo não é mais a idade e o poder econômico, se é muito mais. É o padrão de comportamento, o padrão de consumo. Aqui, o que a gente faz na hora de descanso, a hora de lazer, o tempo de lazer, o que a gente
o que le gusta hacer com a família, o que le gusta hacer de forma pessoal, quem é esta pessoa. Esta pessoa, todas as decisões de projeto têm que ser tomadas mirando esta pessoa, o público objetivo. E agora eu tenho que dizer algo muito triste. Em geral, grande parte das vezes, su público objetivo a eles não lhe gustam o mesmo que lhe gusta a vós. Porque a vós lhe gusta fazer atividade física, a vós lhe gusta equipos, a vós lhe gusta saber a marca dos equipos, vos conheces isto, vos tienes motivação para treinar todos os dias. Pero para 95% da população é diferente. 95% da gente necessita mais motivação para treinar. Então, há que tomar muito cuidado para não fazer um projeto de arquitetura para agradar a vós, para agradar a mim. A vós, a mim, tem que agradar seu público objetivo. O próximo ponto, a premissa que também me gostaria que escrevessem, é esta: se a decisão de projeto que vai tomar está dentro do conceito da empresa. Se, por exemplo, qual imagem que tu ginásio vai passar? Qual é a sua quota? Qual é o seu ticket? Qual é o seu processo de serviço? É um ginásio com alto poder, alto serviço? É um ginásio com pouco serviço? É treinamento personal? É crossfit? É boutique gym? Que tipo de ginásio é? Que imagem vai passar? Tudo isso são a base para tomar as decisões de arquitetura. E quando se sabe quais são as bases, se gasta menos na reforma, claro. Um outro ponto que a mim me encanta é pensar se a solução é original e é surpreendente. Claro, surpreendente para seu público objetivo. Por quê? Porque se usas uma solução que todos os ginásios usam, se tem algo que se copia de um, se põe em outro, o que passa? A gente entende que todo é o mesmo. Então, não valora como algo especial. E é sempre importante que seu cliente entenda que seu ginásio é especial, seja qual for seu posicionamento de mercado. Porque, sendo especial, eu quero ir treinar já. E o último, se todas as decisões se tem em conta a interação com a gestão, o marketing, as vendas, o design de serviços. Porque a arquitetura hoje, como lhe disse, há 15 anos atrás não, mas hoje a arquitetura é parte da gestão. Então, incluso eu lhe digo, vos deveriam deixar um tempo reservado toda a semana para hacer sua gestão de arquitetura. Vos não tienes que ser arquiteto para isso, vos tienes que ter o conhecimento, eu estou aqui para isso também. E agora eu tenho a primeira tip de Paty. Paty sou eu. A primeira tip é: escreva as premissas de seu projeto e tenha isto sempre muito claro para vós, para manter-se enfocado. Então, quando vós, ou seu arquiteto, dizem, eu quero gastar 1.000 pesos, ou tantos 1.000 pesos, em uma parede assim, assim. Vos tienes que volver allá e ver, a parede ajuda em las vendas, se meu objetivo é vendas, a parede está bem para o público objetivo, essa é a imagem que eu quero passar, bueno, se está em todo, eu posso gastar, senão eu não posso. Faz sentido? Agora eu não estou vendo vos. Eu penso que estão dizendo Estamos assim. escuchando, sí, claro, Ahí, los pulgares para arriba. Se así, entendió ¿hace perfecto. sentido? Sí, claro. Sí, bueno. Então, vamos a continuar. Sempre tendo em mente o primeiro passo, que é entender. Agora vamos a pensar em modelar. Eu separei alguns pontos que são mais novos em termos de conceito, para que vos pongas em seu ginásio. O primeiro, como receber o cliente. O antigo mostrador, a antiga recepção, se pode cambiar. Não há mais uma só maneira de se fazer. Apesar que muita gente está fazendo sempre da mesma maneira. Pero imagine assim, a experiência de seu cliente com o seu ginásio empieza
antes que ele chegue aí. E no momento que ele sai do trabalho, de casa, ele já está projetando sua legada, e desde o momento em que tem que encontrar um lugar para estacionar, essa experiência não hace nada com, pode ou não ter a ver com o ginásio, mas essa experiência é tua, vos tenhas ou não no estacionamento. Então, a pessoa liga com o mundo exterior, pensando em muitas coisas do mundo exterior. Então, a primeira técnica que deves usar para eliminar os problemas do mundo exterior é criar uma área de descompressão. Esta área pode ser um túnel com uma música ambiente que haga a transição do ambiente externo com o interno. Este eu he criado com luzes de tubo verde, muito sencillo, muito barato. Solo um espaço com um túnel, e quando a gente passa por ele, como se prepara para chegar ao melhor momento do dia, que é a hora de estar em seu ginásio. Outro exemplo, totalmente diverso, é um jardim, se tienes esse espaço. Um jardim, uma puente, se pongas um pouco de sonido, se pongas uma luz, se hace como um espaço de descompressão do mundo externo, um espaço de desintegração do mundo externo para o mundo interno. Acá, por exemplo, um espaço sem muito espaço como os outros dois, não cabia o túnel, não há jardim, mas nós pusemos uma parede, ¿sí? Atrás do mostrador, esta parede com logo abaixo as luminárias muito grandes, tá? Também se recorda com um color forte, porque isso também diz, agora estou pronto. E sempre se recuerda dos 5 sentidos, o sonido, o aroma, a temperatura ambiente é muito importante, como a pessoa sente-se com calor ou frio, está bem, que sinta-se confortável. E outra coisa muito importante é o sorriso da gente que vai receber. Isso é importantíssimo. Tudo isso é parte da experiência do cliente. Eu mostrei 3 ginásios com mostradores, mas eu queria lembrar que há outros tipos de recepção. Esta, por exemplo, não há mostrador, deixe-me mostrá-lo, que não há mostrador. Aqui a gente entra, há asientos, há só uma computadora na esquina para a roleta, e esse modelo é muito atrativo, porque a gente é recebida como se fosse recebida em uma tienda de alto padrão, por exemplo. Isto funciona para estúdios, mas funciona também para ginásios de alto nível. Quando se liga e não há um mostrador, a gente se nota que o serviço é diferente. E fica muito mais barato fazê-lo, porque um asiento, a vegetação é muito mais barato do que todo um móvel grande hecho sobre medida. Aqui no Brasil, eu diria que um móvel custaria R$20.000. R$20.000 é algo como $4.000. E todos esses assentos custariam algo como $1.000, ou seja, um quarto do espaço, do preço da recepção convencional. Mira, a gente tem que ser treinada, a gente de vendas tem que ser treinada para um modelo desse tipo, claro, mas por que não? Acá, um outro ginásio, este é low cost, e este não há gente para, não há os assentos, não há gente para falar com a gente, é totalmente autosserviço. Muito provavelmente esta é uma tendência que vai acontecer com o tempo. Nós temos 20 unidades no centro-oeste do Brasil e está muito bem dessa forma, totalmente autosserviço. Se queda uma pessoa como ajudando com os totens para fazer a matrícula e está tudo bem. Você imagina, nosso é o único mercado que manteve os contadores, os mostradores. Então, talvez seja a hora de cambiar. Mira,
todo tiene que hacer sentido. Es no solo una cuestión de querer, no es una cuestión de gastar mucho o poco, pero tiene que hacer sentido con todo o resto que vos tienes. Bien, vamos a hablar de un segundo paso, del segundo punto de la modelaje, que es la creación del área social. La área social es muy, muy importante, porque es donde la gente hace amigos, es donde la gente se conecta con otra gente, donde su cliente se conecta con los profesores, con la gente de gimnasio, con los otros clientes, y hacen amigos. Y cuando la gente hace amigos en el gimnasio, es mucho más fácil que possa, desculpen, que possa permanecer más tiempo. Mira, este ejemplo es grande. Este tem aspecto para um público mais familiar. ¿Qué dice esse aspecto del público mais familiar? Tem os elementos que generan calidez, como a madeira, a vegetação, muitos sillones. E esta área parece grande, mas o gimnasio é grande. Esta área também serve para os padres e madres assistir os hijos para a natação que está acá. Então, serve como uma área de convívio, serve para as classes de natação, serve como uma área de espera também. Já este é adequado para um outro público, um público mais jovem. Pero mira, solo coisas escritas na parede também é muito instagramável. Tem alguns assentos não muito caros, na verdade, bem baratos. Tem as palavras escritas, é um ponto de encontro bem central no ginásio. Outra ideia de ponto de encontro é na área de juegos. Esta área de juegos foi um acerto muito grande. A los clientes les encanta e também logran fazer amigos lá. O tamanho de sua área social deve ter, anotem, 5% da área total do ginásio. Então, por exemplo, se tienes um ginásio, um estúdio de 100 metros quadrados, tienes 5 metros quadrados para usar. Então, pode poner 2 sillones. Se tem um ginásio de 1000 metros quadrados, agora pode colocar elementos que caibam em 50 metros quadrados, como uma sala de juegos, por exemplo. E assim por diante. E não necessita ser só uma área de convívio, pode ser vários divididos. Todos os 5% da área pode estar em vários pontos, como é o caso dessa área de juegos, que é um ginásio de 3.500 metros. Tem a área de juegos, tem a área de convívio mais calma, tem a área com televisão, não me gusta muito, pero há uma área com televisão. É importante ter estas áreas e ter essas áreas para todas as tribos, toda a gente, para todas as diferentes pessoas que estão dentro de seu público objetivo. E por último, na parte de modelagem, eu quero falar do conforto. A gente, seu cliente, né, entende que o vestidor, o vestuário, é a área que causa mais conforto. Ele tem que ser limpo, pode ser pequeno, médio, grande, mas tem que transmitir a sensação de comodidade. Mira este exemplo, não é nada, é só uns vasos de vidro muito sencillos, e está sempre bem montado. Antes do Covid podiam ter as toalhas, mas agora não se pode mais. Pero está sempre bem arreglado. Tem que transmitir a sensação de comodidade. Se tienes mais espaço, e aí eu lhe digo, para o espaço que os vestuários têm que ocupar em seu ginásio é de 10% da área do ginásio. Lembra-se que eu lhe disse que 30% eram coisas que não são área de treinamento? Então, esses 10% são os vestuários, 5% são a área de convívio e os outros 15% a área operacional ou eventualmente uma tienda ou algo desse tipo. Me desculpem, eu estou gripada, na lástima, eu estou.
No, estamos con todo. Bueno, Matías estaba también ahí complicado, parece que nos abrieron la jaula a todos y nos contagiamos, cuando estábamos encerrados. vos no estoy, yo no estoy contagiando vos. Nada, nada, por Disso eso, estou estamos certa. tranquilos, claro. Disso eu estou certa. Pero amanhã eu tenho na charla presencial, eu vou ver quem passa. Bueno, mesmo num ginásio, nesse exemplo de um ginásio muito grande, quero que notes coisas que todos podem ter. Se este vestuário passa uma imagem muito sofisticada, pero quero que vejas o que causa esta imagem. Por exemplo, ao invés de los bancos, há uns aqui. Eu les mostro aqui estes, no lo sé el nombre, pero esto que es más confortable, un puff más confortable para sentar, no solo los bancos. Hay también sillones. La gente para se arreglar, tanto los hombres quanto las mujeres, noten que los hombres también les gustan esto. Hay un espacio con espejo, sentado para se arreglar, para secar el cabelo. Todo esto no custa mucho para hacer. Este é um ginásio grande, mas podes fazer em um ginásio pequeno desde que ocupes 10% de sua área, sempre, máximo 10%. Outra coisa que causa este ar de sofisticação é a vegetação, porque não é normal ter vegetação no ginásio. É normal ter bancos de madeira e não bancos com outro material. Então, esses detalhes se pode pôr, causa um impacto muito diferente nos clientes e funciona muito bem operacionalmente. A luz detrás do espelho é excelente para maquiagem, para o cuidado da barba. Acho que todo o contexto do vestuário, muita gente não toma o devido cuidado. Mas eu lhe digo que por estudos quantitativos, 72% da gente que está em um ginásio valora o vestuário. 72, é muita gente. Temos que tomar cuidado com esta área. Acá, incluso numa área mais industrial, com um estilo mais industrial, mais escuro, note que tem que ser funcional. A luz tem que estar no espelho. Este estilo é um pouco mais barato de se construir do que o outro, mas tem que fazer sentido para seu público objetivo. Como todo tem que pensar se faz sentido para seu público objetivo. Então, na próxima tip de Patty que deve decidir que design adaptar em sua arquitetura, não por quanto vai gastar, pero colocando-se no lugar do público que vai treinar allá, para ver que a gente vai valorar. Por exemplo, esta musculação é uma musculação com um ambiente luminoso, muita vegetação, poucos colores. Quem se identifica são aqueles que lhe gustam do ambiente externo e um pouco mais sofisticado. Pero mira, foi muito barato de construir. Acá nós temos na parede do lado esquerdo algo que imita a madeira, pero não é madeira. E no teto, uma iluminação general, não há fechadora já, só uma iluminação pontual. Acá do lado direito, há como quadrados com um pouco de vegetação, um pouco de madeira, e solo, há muito pouco. Este outro também há muito pouco, mas em um estilo totalmente diverso, mais escuro, recuerda uma balada, funciona bem para um público jovem, um público mais relaxado. Tudo é uma decisão de projeto. Já este que se passa todos os colores escuros e a iluminação com colores. Pronto, está hecho. Então, o que me gostaria que entendessem é que têm que decidir, tomar as decisões de projeto muito baseadas nos públicos objetivos. E agora eu quero falar de outro algo mais, coisas que pouca gente está fazendo, então talvez seja uma chance de inovar para vós. Acá, a sala de meditação. A gente se quedou louca no Covid. Eu creio que aí na Argentina também, não só no Brasil. Eu creio que em todo o mundo.
Então, em um pequeno espaço, na pequena sala que você tenha, você pode criar um espaço só para dizer para a gente, venha acá meditar. Não precisa ensinar meditação, só coloque uma decoração que envolva a pessoa e diga, aqui você pode se quedar tranquilos e meditar. Isto pouca gente está fazendo e poderia fazer. Outra coisa é que muita gente tem é espaço infantil, mas tem que colocar no espaço infantil se tem sentido para o seu público, só se tem sentido para o seu público. Sempre deves criar algo mais, mas que tenha sentido para o seu público objetivo. Eu vou dar 2 outros exemplos. Acá é um ginásio bem sencillo, nós criamos um espaço que tem um coworking, um lugar com livros para a gente ler, e têm que ler allá no ginásio, não podem levar para fora. Por quê? Porque traz a gente para o ginásio. Tem também uma área de juegos, se chama espaço do cliente. Então, é algo mais que se dá para o cliente sem cobrar nada mais. E para quem tem estúdio ou algo com valor mais alto, você pode sim ter uma máquina de café, uma água com sabor, um espaço, as comodidades. Me gusta muito as toalhas com heladas que se põem no frigobar, se dá para a gente. Aí vai de quanto se cobra e de quanto se pode colocar. O importante é surpreender constantemente o cliente, se basear sempre no público objetivo, em que o público objetivo valora. É importante revisar todos os passos do caminho. E quando você está listo, o que acontece? É hora de volver ao princípio, porque a gente muda, o mercado muda, então vocês têm que entender as novas expectativas do cliente sempre. E me quero dar a última tip. Acostumbre-se a usar seu ginásio como se fueras um cliente, periodicamente, para notar os pontos de incomodidade. Como que se passa isso? Chegue um dia com a mala enorme, vestido, use o vestuário, veja se está bem de guardar suas coisas, onde está seu espaço para cambiar-se, como acontece, onde se guardam as coisas, como acontece quando ligas na sala de musculação, há espaço para colocar o celular, há espaço para colocar casacos, sacos, em lugares frios, claro. Então, acostumbre-se a usar, porque muitas coisas que uno faz são coisas que uno valora, são coisas muito sencillas. Muitas vezes você tem só que colocar como uma coisa na parede para pôr o casaco e não fazer uma grande reforma. O importante é saber por que ter esses objetivos muito claros. E com isso, eu les agradeço. Eu penso que 30 minutos foi muito pouco. Quero mais no ano que vem. Por favor, gente. Dejo aqui meus contatos, sim, tem no WhatsApp, todas as redes sociais. Tenho 2 escritórios de arquitetura, o Patrícia Totter Arquitetura e Arquifit. Arquifit é de baixo presupuesto. Então, eu tenho na low cost de arquitetura também. Queiram, se têm qualquer dúvida do que eu falei hoje, mandem-me um WhatsApp, procurem-me nas redes e será um prazer responder a todos vocês. E agora já penso que temos tempo para trocar umas ideias, ¿sí? Vamos a hacer una pregunta, sí, gracias, Pato. Fuerte el aplauso, además de las preguntas. Y si se meten ahí en las redes de Patricia, van a encontrar un montón de tips también muy interesantes. Y ha trabajado en todos lados. Tuvimos la oportunidad de compartir un proyecto hermosísimo que hicimos en Ushuaia, así que con ideas fantásticas. Y están todas las ideas ahí dando vueltas, si se meten en las redes de ella. ¿Quién tiene una pregunta para Patricia, además de Seba? Eu tenho uma pergunta para todos. Bueno, dale. Eu hago minha pergunta depois. Eu hago minha pergunta depois. ¿Seguro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, Patricia tiene pregunta para ustedes. Y ahí agárrense. ¿Alguno quiere preguntarle? Che, ¿es importante poner papel higiénico en el baño? Ese tipo de preguntas. Sí, ¿Es necesario el vestuario? ¿Alguno pregunta?
¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bueno, Pato, a ver, preguntá vos a ver si se animan a contestarte. Eu pergunto, eu quero ver a gente. Quem vai usar uma tip, ao menos uma tip em seu ginásio em lunes? ¿Quién se compromete el lunes a usar alguno de los tips que dio Patricia? Levanten la mano. Porque están mirando, ella los está viendo, ¿no? Mirá que después toma nota. Eu vou fazer print aqui. Ahí está, una captura de Bueno, pantalla. entonces yo quiero un otro comprometimiento. Yo quiero que me mandes el antes y después de lo que, ¿sí? Todos aquellos, perfecto. Todos aquellos que van a hacer cambio, les hacen una foto del antes y una foto del después y se lo mandan a Patricia. Vos le vas a dar una devolución, me imagino, le vas a dar un tip que extra sí. al que te mande el antes y el después. Exactamente. Perfecto. No es mucho triste que no hay preguntas. Yo voy a Nadie dar. tiene, acá, espera. Al principio se ponen tímidos, venimos a la hora de la siesta por acá. No, algunos recién comieron. Está aprendido, solo tiene que. Hola. Sí, presentate y te pido que te pongas de pie. Cristian, de Bahía Blanca. Te quería consultar, yo estoy viendo que en algunos gimnasios se usa mucho el tema del vestuario mixto. ¿Qué pensás de ese espacio? ¿Que está bueno que empiece a ser así o seguiría siendo el de mujeres y el de varones? Mix, yo voy. ¿Dónde? Ok. Mucho gusto. Yo no tengo experiencia en vestuarios mixtos. Sí, yo tengo experiencia no en vestuarios, pero en poner boxes de chuveiros en un corredor y estos sí serem mixtos. Pero el vestuario todo yo no tengo esta experiencia, excepto para los niños. Entonces no sé cómo funcionaría, sí, pero me gusta mucho la idea de no tener, especialmente en estudios, en gimnasios de nicho, en boutique gyms, me gusta mucho la idea de tener los vasos, los sanitarios de las mujeres, los sanitarios de los hombres, y las duchas, sí. Todo en un corredor, las duchas con espacio de se cambiar en la frente en un corredor. Para gente con perfil más joven, funciona bien, pero todos los vestuarios mixtos yo no tengo la experiencia. Eso debería ser lindo, ¿eh? En alguno que se anime a innovar y hacer un vestuario mixto. Nosotros tenemos duchas, nosotros usamos, doy fe que en los clubes nuestros hicimos duchas individuales, que lo interesante es que si tenés 5 personas, si tenés 5 duchas, tenés 5 mujeres, tenés 5 duchas para mujeres, tenés 3 hombres, 2 mujeres, tenés 3 y 2, entonces no tenés problema. Pero son cubículos cerrados, solamente una ducha y un lugar para cambiarse, que en algún momento lo hemos charlado con Patricia. Y esto funciona bien, pero no en todos los lugares. En los lugares que la gente es más convencional, no funciona. Yo tuve ya que cambiar. Okay. Si hicimos esto, la gente no entendía que no era un vestuario mixto. Entendía que era mixto y no se quedaba bien, tivemos que cambiar. Entonces tiene que tener mucho cuidado para ver o que la gente va a pensar. Sí, decías algo. Quería aclarar que los lugares de cambiado son en cubículos, ¿tá? No es que la gente se cambia, los varones sino que entras, todos entran a un mismo lugar y están ahí las puertitas para ir cerrados, claro. Antes bueno. no, siempre fue, los varones entraban a uno, las mujeres entraban a otro. Sí. El lugar en común es mixto. A eso me refería, no es que todos Entonces, se cambian, yo prefiero no, que no es un quilombo. Sí, yo prefiero que este lugar en común no se parezca a un vestuario, se parezca como una pasaje, ¿sí? Como una parte del gimnasio. Porque si la gente entiende que va a entrar en un vestuario mixto, puede ser malo. Entonces, se entiende que es una pasaje, que la parte de sanitarios, claro, cerrados en todos los reservados, cerrados hasta el quieto, funciona bien, pero no se puede dar la sensación que es un vestuario mixto, sí que es la parte del gimnasio, como si estuviese en la musculación y entra para la ducha. La antesala de los vestuarios, la parte donde... Sí, algo como la antesala, pero que no se parece a los vestuarios. La gente tiene un poco de dificultad también de se maquillar, se arreglar con otras personas. Entonces, esa parte de pintar, de hacer los cremes y todo más, es mejor que sea separado. Brillante. ¿Alguna? Ahí tenemos uno más, mira. Ahí se van animando un poquito, nos quedan una más. ¿Dónde estaban? Acá. Buenas ¿De tardes. Pie? Así te ve, ahí está. Así Pepe no se enoja. Buenas tardes, Patricia. Soy Santiago Yasanti de GoFit. Bueno, te hago una consulta.
no recuerdo bien cómo fue cómo dijiste, pero hablaste si se abre un gimnasio low cost cerca de tu local, tienes que marcar la diferencia en tu infraestructura. ¿Podrías un poco más profundizar eso, por favor? Sí, me encanta este tema. La cuestión es, todo que el low cost hace, vos tienes que hacer diferente. Entonces, si la low cost, allá, la mayor parte de las low cost tienen ambientes muy oscuros, con muchas luces coloridas, entonces yo recomiendo que haga totalmente diferente, haga un ambiente más claro, con luces más sofisticadas, más ambiente más sencillo, que use más madera, use más vegetación. Trate de hacer todo lo contrario. Si, en general, el low cost no usa las áreas de convivio. Las low cost que yo hago usan, pero las que tienen ahí no usan la área de convivio. Entonces, es muy importante que tengas, disculpe, la área de convivio, que tengas otras cosas que no son de entrenamiento. Es muy importante que todos los puntos de contacto, de conforto del cliente, sea muy bien planeado, muy bien pensado. Y la parte visual sea siempre, siempre, siempre lo total opuesto. Se uno es azul, vos tienes que ser branco. Se uno es preto, vos tienes que ser branco o algo do tipo, ¿sí? Pero tienes que hacer todo por la diferencia. Tienes que hacer más como un gimnasio, como aquel que yo mostré en el área de convivio, con los sillones blancos, con la vegetación en la pared, mucha madera. Aquello es totalmente opuesto de low cost. Si su low cost es escura y todo más, como la mayor parte es. ¿Comprende? Se entendió perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Sí. Diferenciarse todo lo que se pueda. Bueno, Pato, muchísimas gracias. Te vamos a dejar que te vuelvas a meter en la cama. Otra que está con gripe ahí. La verdad que venimos todos empichados. Muchas gracias. Así descansás, que mañana tenés además que dar una charla por allá presencial. Fuerte el aplauso para Patricia. La vamos a tener seguramente visitando Argentina muy pronto. Está ahí en carpeta. Sí. La próxima yo quiero presencial, por favor. Sí, estamos todos. Ya todos del Mercado Fitness, muchas gracias a todos los que están asistiendo. Gracias. Gracias, Pato. Un abrazo gigante de todos acá. Cuídate.